Salve, salve, Aventurandos Cast! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 29º Aventurando Cast, o segundo episódio deste ano. Eu estou aqui com mais um amigo, parceiro, brother. Daqui a pouquinho ele vai falar aqui um pouco sobre o trabalho, a área de atuação dele. Mas se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite, se inscreva no nosso canal. Nós estamos no YouTube, no Instagram e também no Spotify, no @AventurandoCast. Se você não me conheceu, eu sou Vini Martins, o host deste programa. E hoje eu recebo aqui o Rodrigo Góes. Posso falar Rodrigo Góes? Pode falar, mas... Às vezes eu uso o meu carioquês. O Rodrigo, ó, só para você entender, esse rapaz aqui é um amigo que eu conheço já há um tempo, né? A gente já se encontrou em vários congressos, eventos, enfim. Já batemos papo no Abetalk, né? O Sim. podcast da Beta. Mas olha só quem é o Rodrigo. O Rodrigo, ele é mestrando no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, onde ele pesquisa as relações entre políticas públicas e visitação em áreas protegidas. Ele é formado em Relações Internacionais pela USP. Ele possui formação profissional em Gestão Pública no INSPER e em Gestão em Áreas Protegidas na Colorado States University e é Fellow da Rede Pan-Americana de Trilhas. Fellow é aquele parceiro bem próximo, daqui a pouco ele conta sobre isso. Estou gastando aqui meu inglês, viu, Rodrigo? Vamos lá. Ele tem atuado como consultor e contribuiu e continua contribuindo com projetos voltados à conservação, turismo e fortalecimento da gestão de unidades de conservação, com trabalhos para organizações nacionais e internacionais. Além disso, já teve passagens pelas prefeituras de São Paulo e também de Porto Alegre, onde liderou projetos voltados para parques urbanos. Além do Instituto Semeia, foi onde a gente se conheceu, né? Onde ele estruturou a área de políticas públicas da instituição e foi responsável por pesquisas icônicas amplamente utilizadas. Vou te falar que eu não só utilizei, como utilizo, meu time continua vai continuar utilizando os materiais do CME, eles fazem parte da nossa biblioteca. Que legal. Tá? Então, já de antemão estou te agradecendo, porque estou lendo o teu currículo aqui, isso aqui é fantástico. Mas, acima de tudo, olha quem que é o Rodrigo aqui. Esse cara aqui, ele é apaixonado por desenvolver soluções de turismo e atividades ao ar livre que fortalecem conexões entre as pessoas e a natureza. Ele já caminhou, já pedalou, já escalou, remou em mais de 100 áreas protegidas ao redor do mundo. Então, senhoras e senhores, Rodrigo Góes, aqui no Aventurando Cast, seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, Dá um Vini. oi para nossa galera aí, fala um oi. Oi, pessoal, tudo bem? Pô, primeiro agradecer muito o convite, Vini, muito feliz de estar aqui. Sou fã demais do programa, fã demais do trabalho que vocês fazem. Então, bem-vindos à nossa conversa. Espero ter uma coisa ou outra aqui para contribuir para o nosso papo. É isso aí, esse aqui é o Aventurando Cast, que é o podcast da MSV Adventure, onde a gente trabalha aqui a cultura da vida ao ar livre. Eu trago aqui, Rodrigo, amigos, né, parceiros, pessoas que realmente vivem da natureza, né, que não só trabalham, têm ali a sua renda, a sua atividade profissional, mas que são apaixonados, né? Então, quando eu te chamei lá atrás para a gente bater esse papo, é justamente por esse teu currículo, né? Por tudo isso que você já vivenciou e vivencia, né? Então, eu queria começar aqui. A gente não tem roteiro, o pessoal já sabe de casa. Aqui é só um roteiro para eu não me perder aqui nas mas não tem perguntas pré-estabelecidas. A gente vai aqui conversando realmente, deixando você muito à vontade, né? Então, eu queria que você começasse contando, né? Quem que é o Rodrigo na aventura? Quem que é o Rodrigo nesse lance da vida ao ar livre? Como é que você começou com isso? Como que você se encontrou com essa natureza e como é que foi? Legal, pô, essa pergunta ela vai longe, vai longe. Tem um meme que eu acho que me define muito quem eu sou na vida ao ar livre, que fala assim, para que ser muito bom e dedicado a um único esporte se você pode ser mais ou menos em todos? Então eu tento ser mais ou menos em todos, em muita aventura. E sempre buscar fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, às vezes sozinho, às vezes acompanhado, às vezes em grupo, às vezes só com mais uma pessoa. E eu vira e mexe para pensar como que eu cheguei nisso, como que isso começou, e eu tenho dificuldade de achar a resposta, assim, porque eu acho que foi sempre algo muito natural, né? De crescer no interior de São Paulo, estava sempre na chácara, na fazenda dos meus avós, brincando com os primos, pulando, correndo para lá e para cá.
E era um ambiente mais rural, né? Não era uma unidade de conservação, algo assim. Mas a vida ao ar livre, ela sempre fez parte da minha vida, né? Então, eu acho que naturalmente quando eu estava na faculdade, depois estagiando e começando com o trabalho, isso foi acontecendo e foi naturalmente caminhando para ter tanto uma vida profissional muito relacionada com a vida ao ar livre, que eu tenho muito orgulho e fico muito feliz, quanto de ter também isso como parte do meu lazer, né? Então, tem muitos lugares que eu já fui como visitante, eu já fui como profissional também, são duas experiências completamente distintas e complementares, né? Eu acho que uma coisa vai alimentando a outra. E comecei nisso tudo em 2000, profissionalmente falando, né? 2016, se eu não me engano, 2017. Eu tinha voltado de um intercâmbio que eu fiz na Suécia. E chegando aqui, cara, quero trabalhar com política pública, quero ajudar a fomentar o país e desenvolver soluções, etc. E aí eu comecei um estágio na Prefeitura de São Paulo, e calhou que eu caí num projeto para levantar novos recursos, novas receitas para os parques municipais, especialmente o Ibirapuera. Esse projeto foi evoluindo, trocou de gestão, o projeto continua também, e foi culminar depois no que foi a concessão do Parque Ibirapuera e outros 5 parques da periferia da cidade de São Paulo. Trabalhei em vários outros projetos de lá também, e em algum momento, se não me engano, em 2019, eu fui convidado para ir para Porto Alegre para assumir o programa de parcerias em parques lá do município de Porto Alegre. Uma cidade incrível, tem parques incríveis, super utilizados, outros muito pouco utilizados, então tinha um potencial de se desenvolver soluções muito bacana. E aí a gente foi para lá também, eu fui para lá também, e tive uma experiência muito bacana, fiquei um ano todo lá, a gente estruturou 2 projetos, um acabou não avançando muito, mas o outro teve o contrato assinado, já está em obras, uma série de investimentos para um espaço público, e de lá eu recebi o convite para ir para o Instituto Semeia, né? Voltei para São Paulo e cheguei no Instituto Semeia em 2020. Cheguei, acho que 2 semanas antes da pandemia, né? Então, conheci todo mundo no escritório e fui para casa. Então, fui reencontrar. Fecha tudo. Fecha tudo. O último que sai é apagar a luz. É tipo isso. E aí, no Semeia eu fiquei por 5 anos, passei por diversas atuações lá dentro, atuando junto a diversos governos municipais, estaduais e o governo federal, apoiando a estruturação de projetos sobretudo em parques nacionais, e depois fui migrando, criando o que a gente chamava lá da área de políticas públicas, em que a gente fazia uma série de pesquisas e fazia estudos e análises para como fomentar justamente políticas públicas para aprimorar a visitação dos parques nacionais e a sua gestão também, né? Fiquei lá no Instituto Semeia até o final de 2024, e aí depois comecei um trabalho como consultor, com trabalhos aqui no Brasil, nos Emirados Árabes, no Peru e etc. Comecei o meu mestrado também na Universidade de Brasília, que voltou, que é algo que desde a graduação não tinha tão profundamente, que olhar por essa perspectiva mais acadêmica, e como conseguir relacionar isso com a vida prática, né? Como que a gente consegue trazer todo esse conhecimento teórico que a gente tem, que é super importante, mas que, na minha visão, se ele não for aplicado, ele tem menos valor do que ele teria se ele é aplicado, né? Então, como fazer essas relações? E tô muito feliz agora, tocando esses projetos para lá e para cá, visitando o parque sempre que dá. Então, acho que é mais ou menos essa minha trajetória, um pouquinho essa relação entre o meu lado pessoal ao ar livre, o meu lado profissional ao ar livre, vem um pouco dessa mistura que a vida, por muita sorte, veio me proporcionando. É difícil você segregar, né, a vida profissional da vida pessoal para quem trabalha na vida ao ar livre. Horas você vai falar assim, bom, agora aqui eu sou um profissional, né? E tem horas que você está ali como um visitante, né, de uma área protegida, né, de um parque, enfim. Mas dificilmente você vai conseguir colocar essa skin de visitante, né? Porque o teu olho está treinado para o negócio, né? Enfim, você vive aquilo ali, então Agora, eu achei fantástico, eu não sabia desse teu começo ali, você comentou da Suécia, né? Sim. Então, por essa você não esperava, né? Mas eu vou começar ali da Suécia, né? Que recentemente, se não me engano, em dezembro, eu vi uma matéria na Forbes falando sobre
A Suécia, ela se tornou o primeiro país do mundo a prescrever viagens na natureza. Claro, a gente sabe que aqui no Brasil e talvez no mundo todo, muitos médicos, né, muitos profissionais da saúde, eles recomendam, faz uma caminhada, vai lá, faz uma trilha, viaja, né, vai para um lugar mais calmo, tem uma casa de campo, vai para lá. Mas na Suécia não, a pessoa sai. Eu fiquei lendo isso, Rodrigo. Não sei se é minha cabeça criativa, sabe? Mas eu fiquei imaginando assim o médico entregando assim. Eu falo assim: bom, então, Rodrigo, você 2 vezes por semana você precisa fazer uma trilha, tá? Precisa fazer um raft uma vez por mês, tal. Sim. Então receitando, sai no prontuário lá na receita. Viajar na natureza, fazer atividades ao ar livre. Eu achei isso fantástico, né? Então, a Suécia, ela realmente colocou uma estaca ali, né, uma bandeira ali da vida ao ar livre no país, ao que me parece, né? E eu queria começar por aí. Você Legal. viu muita diferença do que você viu ali na Suécia e o que você vem vivenciando ao longo desses... Você falou 2016, você começou, 2016, então são isso. 10 anos, né? Então você sai da Suécia, você falou 2015, 2016. Isso, foi aí. Enfim, nesses 10 anos. A gente já avançou um pouco, está muito longe, mas conta o que você viu lá também e o quanto que falta para a gente chegar, né? Massa. Se você tem essa receita aí, né? Receita eu não tenho, mas a gente tenta. Cara, a Suécia é um país muito interessante e na relação que eles têm com a natureza. Então, eu não conhecia essa notícia da prescrição de natureza pelos médicos lá, mas faz todo sentido. A Suécia tem uma coisa muito bacana, que eles têm uma lei, que é uma lei que vem da época dos vikings, assim, de muitos e muitos anos, centenas e centenas de anos, que qualquer pessoa pode entrar, eles chamam de terra de todas as pessoas, terra de todos os homens. Que é uma lei, um costume que eles têm, que qualquer pessoa pode entrar em qualquer propriedade de natureza, pode acampar lá por uma noite e pode coletar frutinhas, tipo morango, blueberry, esse tipo de coisa, pode coletar. Então, tem uma cultura que eu acho que é muito bacana, de que a natureza... E sempre de autorização, né? Sempre de autorização. Você entra e pode circular lá na floresta. Claro, você não pode acampar na frente da casa do Bom proprietário. senso, né? Bom senso e tal. Já diria Paulo Coelho, né? O nosso amigo consultor. Bom senso e responsabilidade, Exato. né? Com bom senso e responsabilidade, você pode entrar. E isso, para mim, demonstra como uma sociedade entendeu que a natureza ela é de todos, né? Todos podem vivenciar a natureza, não só nas terras públicas, né? Não só nos parques nacionais, mas a natureza, ainda que você, Vini, seja proprietário de uma grande propriedade, que ela é sua, de fato, enfim, as outras pessoas não podem ser privadas da natureza que está lá, porque a natureza, com N maiúsculo, né, que está dentro daquela propriedade, não pertence ao Vini, pertence a todo mundo, inclusive ao Vini. Então, acho que essa é uma abordagem que eles têm que, para mim, me inspirou muito, assim, né, de como que a gente consegue, como um coletivo, entender que a natureza é de todos. E eu acho que, e aí trazendo para cá, eu acho que a gente está indo num movimento, assim, no Brasil e acho que em vários outros países também, de fortalecer as nossas áreas protegidas, de fortalecer as possibilidades que as pessoas podem ter de contato com a natureza. E isso, acho que teve um boom muito forte no pós-pandemia, né? Acho que depois que todo mundo ficou fechado dentro de casa, por tanto tempo, começou a ter um contato com a natureza mais forte, acho que isso pegou. As novas gerações, tem vários estudos mostrando como as novas gerações, geração Z e etc., eles têm uma preocupação maior com a saúde, com o bem-estar do que as nossas tinham, por exemplo. Então, acho que a gente vem nesse movimento também no Brasil, cada vez mais se conectando, de alguma forma, com a natureza. Acho que é uma tendência interessante, né? Acho que a gente tem que fortalecer ainda mais. Isso requer muita gestão, né? Muito trabalho sério. E a gente tem profissionais excelentes no Brasil, tanto no setor público quanto no privado, se dedicando nessa missão. Então, a gente acha que hoje, olhando para trás, para essa experiência que eu tive lá e para a forma como eles lidam com isso, acho que a gente, no Brasil, está caminhando para cada vez mais fortalecer essa relação que as possibilidades das pessoas terem uma relação mais saudável com a natureza e
de repente nem precisar da prescrição do médico, né? De repente você já se antecipa, já essa é uma medicação que você pode se automedicar sem problemas, né? Remédio tarja verde, viu? Tarja verde, exatamente. Não, legal, legal. Então, a notícia é boa, né? Então, a gente já está caminhando, né? Esse processo de concessões, de visitação, que você entende bem, a gente está caminhando bem nessa agenda. Essa agenda aqui é uma agenda que não está parada. Não, uma agenda que não está parada. Eu acho que não só agenda de concessões, mas eu acho que agenda de um fortalecimento da gestão, né? E as concessões, elas entram como um dos elementos, um elemento bastante importante de fortalecer a gestão, de trazer mais investimento, de trazer uma expertise para a operação de alguns equipamentos ou alguns serviços que são altamente especializados, né? Não é qualquer um que consegue tocar. Mas eu acho que esse movimento de abrir as nossas unidades de conservação para visitação, né? Por muito tempo, ainda se tem um pouco esse debate, mas cada vez menos, existia uma discussão de proteger a natureza isolando ela das pessoas. Deixando, né? Fechado. Deixando fechado. Então, você isola, você constrói uma cerca, deixa as pessoas fora e com isso você protege. Isso já ficou bastante obsoleto e o movimento agora ele é diferente, né? Vamos trazer as pessoas para dentro, porque se elas conhecerem, e mais do que conhecer, né? Conhecer só não basta, mas se elas tiverem experiências marcantes lá dentro, e quaisquer que sejam, experiências positivas, então acampar com os filhos ou fazer uma trilha com o companheiro, com a companheira, algo que marca na memória, né? Que marca na alma das pessoas, elas vão não vão ser mais um inimigo, né? Elas não precisam ficar trancadas lá de fora, elas passam a ser protetores, elas vão tendo uma consciência ambiental, uma consciência de como defender a natureza e da importância que aquele espaço tem, muito maior, porque ele foi importante para essas pessoas em algum momento, né? Então, até me perdi aqui, a gente vai conversando, vai se empolgando e as coisas vão... Não, mas enquanto você tá voltando aí, fala um pouco sobre esses atores. Você comentou assim que tem uma cadeia, tem uma... Isso a gente tem... Quem são esses profissionais? Porque eu tenho bastante essas falas com amigos que são fora da área que a gente já atua e às vezes tem soluções assim para o Brasil. Eu falo assim, gente, o Brasil é muito grande. É muito grande. Dimensões continentais. Então, assim, a gente vive... São vários biomas, são várias realidades, mas quem comumente são os atores que compõem aí esse processo como um todo? Isso é legal, porque também é um movimento nesse novo paradigma das áreas protegidas de que conservação não se faz sozinho, né? Então, não é mais só o órgão ambiental que vai sozinho cuidar daquele espaço. Essa gestão ela precisa ser feita com mais atores para que ela, de fato, seja efetiva. Então, você tem, obviamente, o órgão ambiental, né, que é a entidade responsável pela gestão do todo, né, o grande maestro e, muitas vezes, o executor também de várias ações nessas unidades de conservação, que é, no caso do Brasil, no governo nacional, o ICMBio, daí você tem a Fundação Florestal em São Paulo, Instituto Água e Terra no Paraná, enfim, cada estado tem Minas, cada lugar tem o seu. Imaçu, no Mato Grosso do Sul. Do Sul, mas você tem também atores locais, né? Pô, você tem os guias locais, os condutores de visitantes locais, que também apoiam na gestão. Poxa, o condutor de visitante é alguém que é muito importante para o território como um todo, né? Ele é, muitas vezes, a conexão que o turista, que a pessoa de fora tem com o espaço, com o território como um todo. Você tem, às vezes, também as empresas ou associações locais que exploram algum tipo de serviço dentro da unidade de conservação, uma lanchonete ou um restaurante, alguma coisa assim. Cada vez mais você tem um movimento também de trazer equipamentos mais sofisticados, uma tirolesa, por exemplo. Então, vocês são parceiros também das unidades de conservação, sim, atuando lá dentro, seguindo regras, seguindo protocolos, interagindo com o órgão gestor. Tem também o próprio visitante, né? Ele também é um ator muito importante dessa equação, porque muitos dos serviços que estão sendo feitos lá para a visitação são justamente para eles. Então, tem prefeituras locais também que precisam estar bem interagidas, tem
Em muitos lugares, os parques são os maiores empregadores de vários municípios do Brasil, né? Olha que legal. E tem alguns casos que são os maiores empregadores, depois da prefeitura, normalmente, Sim. mas o maior pagador de impostos, por exemplo. Então, quando você começa a trazer essa sofisticação maior, com mais atores, com mais serviços, com mais visitantes, isso vai criando todo um ecossistema em que você tem mais pessoas atuando para que aquele lugar siga na sua missão de conservação e, em muitos casos, também de recreação, de lazer ao ar livre também. Então, A grande essa bandeira, série de atores. a grande bandeira é sempre a conservação, né? Acima de tudo. Acima de tudo é a Tá, conservação. conservação, né? né? É legal, é bacana. Eu não sabia dessa. Nunca tinha parado para pensar de você ter alguns municípios, alguns destinos que tem o parque assim como um maior empregador Uhum. depois da prefeitura. A prefeitura sempre Bem numa cidade importante. pequena ela Exato. vai ser o maior empregador. Mas eu sei de muitos destinos, muitos parques que têm um pertencimento gigantesco, né? Você pega ali, vou dar um exemplo do Itatiaia ali, o entorno ali do Itatiaia tem um pertencimento muito grande, né? Muito grande. E você vai em outros parques que as pessoas não dão a mínima, né? Uhum. Então você vê a discrepância que a gente tem, né? Tem pessoas que nunca nem visitaram um parque que às vezes está, Exato. sei lá, na cidade, né? Exato. E dentro dessa temática aí, né, de unidade de conservação, que eu acho que a gente vai passar bastante por ela, né? Porque tem a tua área de atuação principal, mas ainda vou tentar caminhar aqui nessa linha das unidades aqui do Brasil. A gente tem as 3 esferas, né? E essa agenda de concessão e tudo mais, você tem visto acontecer nas 3 esferas e tem uma delas que está saindo mais, sobressaindo, porque se a gente for somar, não sei, você tem esse número de todas, parques nacionais são 75. 75 parques. Agora mais um. Agora a gente está com 76. 76, foi agora, tem, sei lá... 24 horas. 24 horas a gente ganhou mais um parque no Rio Grande do Sul, né? Um parque marinho, né? Mas, no total, você tem esse número? Não? Olha, se eu não me engano, a gente tem hoje cerca de entre 25 e 30 concessões no Brasil todo, no nível nacional, no nível estadual e no nível municipal, algumas também, pensando em unidade de conservação, né? Tá. 25 unidades de conservação que contam com uma concessão. Tá. Que você, às vezes, tem alguns casos que o mesmo contrato traz mais de uma e etc. Sim. E esse é um movimento que cresceu bastante no Brasil. Acho que hoje a gente já tem um acumulado de conhecimento muito positivo e muito bom. Tanto do ponto de vista do governo, né? Você tem hoje quadros do governo altamente especializados no tema, cada vez fortalecendo mais. Você tem um quadro de consultores, de pessoal que estrutura os projetos também cada vez mais forte. Você tem um mercado privado que fortaleceu bastante, né? Acho que, se a gente for pensar 10 anos, talvez nem 10 anos, alguns 5, 6 anos atrás, a gente tinha 1, 2 empresas atuando nesse mercado. Hoje a gente tem umas 6, 7 grandes empresas e mais uma porção de menores, né? Isso vai criando todo um mercado com fornecedores também, com parceiros que vão atuando. E esse movimento vem se fortalecendo bastante, acho que em todas as esferas, né? A gente, lá atrás, tinha o governo federal, né? Há muitos anos atrás, o governo federal como a principal entidade, talvez, na verdade, a única entidade que fomentava essas parcerias. Hoje, não. Que foi Foz do Iguaçu. Foi Foz do Iguaçu no final dos anos 90, 98, 99. Noronha. Fernando de Noronha depois, nos anos 2000, Tijuca. É isso. Os 3. Foram 3 eventos. Os 3 primeiros. Era uma coisa meio isolada, assim, tipo, muito puxada por algumas pessoas. Hoje já virou uma agenda muito forte, assim, né? Você tá... Mas eu achei que fosse mais, esse número 25 a 30, poxa, então, você que está assistindo a gente, ou que está ouvindo, a gente sempre gosta de trazer aqui, viu, Rodrigo, essas questões de empreendedorismo. A nossa audiência é uma audiência que tem um olhar para o negócio. Nosso mercado é um mercado que ele é... Muitas vezes são empresas, são pequenas empresas, né? A gente tem um território
nacional como um todo, diversas atuações, mas muitas vezes são pequenas empresas. Mas é legal você que está nos ouvindo ou assistindo ter esse número. Poxa, de 25 a 30, e a gente olhar a quantidade de unidades de conservação que se tem no Brasil, né, nas 3 esferas, que é um número, deve ser, sei lá, gigantesco, né? Eu não sei esse número, da quantidade somadas todas, né? É um número, enfim, mas você tem 25 a 30, então a gente tem um horizonte de oportunidades muito grande. E pode parecer que não é muito, 25 a 30, mas se a gente for olhar para 6, 7 anos atrás, eram 3. Não, sim, não, com então, certeza. É um crescimento exponencial, muito forte, né? E que está se mantendo, né? Está sendo sustentado. Ou seja, virou uma política pública, estruturada, pensada para a posteridade, para se continuar assim. Então, tem mais uma porção de parques que estão tendo estudos, alguns mais avançados, outros menos, para se avançar em parcerias também. E aí tem um tema interessante, né, de que você tem agora, já está começando, as entidades, os governos, as pessoas já estão começando a quebrar um pouco a cabeça e pensar em outras modalidades de parceria. Como você consegue trazer alguma modalidade mais criativa que consiga trazer algum outro recurso que não foi pensado, olhando para toda essa agenda que a gente tem de sustentabilidade hoje no mundo, com crédito de carbono, com biodiversidade, com pagamento para serviços ambientais, com essa agenda ampla, como você consegue vincular tudo isso com essa agenda de pensar em parcerias, no sentido de que a gente estava falando agora, né? A visitação, ela também é uma ferramenta para a conservação, né? Ela não é um oposto, pelo contrário, ela fortalece. Então, você fortalecer a visitação também, uma boa visitação, também é fortalecer a conservação. Então, acho que a gente está nesse movimento, que é um movimento que, na minha visão, não tem retorno. Assim. É um movimento de fortalecer cada vez mais, trazer cada vez mais parceiros. Então, para o público que empreende, acho que é bem interessante ficar com o radar ligado, olhando oportunidades que estão surgindo, criando contatos, conhecendo mais gente, porque esse é um movimento que está acontecendo e eu não vejo ele parando tão breve, não. Onde que as pessoas buscam informação? Dá uma dica aí para o pessoal que tem algum site? Tem um podcast excelente que é o Aventurando Cast. Puxa vida, esse cara, é muito bom. Ele já entendeu, olha só. Eu soltei aqui só para ver se ele ia falar. Eu deixei a bola quicando na área, ele chutou. Obrigado, viu, Rodrigo? Mas fora você que pegou já essa dica, já aproveita e se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, enfim. Mas fora o Aventurando Cast, você tem o próprio CEMEI, enfim, o Instituto né? CEMEI divulga algumas informações nas redes sociais. Os próprios governos também, né? O ICMBio tem um trabalho de comunicação bem legal, os estados também. Eu acho que os summits da Beta também são oportunidades muito boas para se conectar, para conhecer pessoas que possam pensar parecido ou complementar e descobrir um pouco mais as coisas que estão acontecendo. Então, acho que ficar com o radar ligado, né, observando e, sobretudo, olhando para o próprio território, né, interagindo com as pessoas do território, o parque que tem, a unidade de conservação que tem, para ficar com esse radar ligado e entendendo como que estão esses Essa fala legal. Se a pessoa tem uma unidade de conservação ali próximo da sua operação, observe o que pode ali eventualmente ter um potencial, porque tem modalidades, né? Tem concessão, permissão, tem autorizações. Tem umas coisinhas. Quais são as principais diferenças assim, de uma... Legal. Vamos começar da concessão e da autorização, que elas são as mais diferentes, que elas não concorrem entre si, depois a gente fala um pouquinho da permissão. A autorização, ela é algo mais simples, no sentido de que é o órgão ambiental te autorizando a prestar algum serviço lá dentro. Normalmente são serviços não excludentes, ou seja, se você prestar o seu serviço, não quer dizer que eu não possa também. Então, você é um condutor de visitantes. Se você entrar com um grupo de visitantes, eu posso ir, na sequência, entrar com outro grupo. Então, as autorizações elas costumam ser para esse tipo de serviço, né? Condução de visitantes, transporte, coisas que não necessariamente concorram entre si. As concessões, no Brasil a gente desenvolveu e está desenvolvendo um modelo
que eu acho que para o mundo inteiro traz uma inovação muito positiva, as concessões elas já são projetos um pouco maiores, que você tem uma infraestrutura um pouco maior que requerem investimentos feitos pelo privado. Então, vai reformar o centro de visitantes, vai implementar uma lanchonete, vai revisitar e reformar as trilhas do parque, dar manutenção, e esse é um ponto importante, dar manutenção para tudo isso num período longo, 20, 30 anos. Então, são projetos que requerem um investimento inicial, às vezes, considerável, e que o retorno ele vai vir no longo prazo. E aí, essa só pode ter um, né? Não dá para eu ter alguém operando, duas pessoas operando o mesmo restaurante, diferente da trilha. Então, muitas vezes, você tem essas concessões pegando essa série de infraestruturas e serviços e etc., e elas convivem, as concessões, elas convivem com muita harmonia com as autorizações. Ou seja, a concessão ela não mata o pequeno empreendedor, o guia local. Isso é fantástico. Pelo contrário, né? Ela proporciona ainda mais oportunidades de recreação para o guia levar as pessoas e aproveitar, e os visitantes aproveitarem a unidade. Então, são duas coisas que não se excluem, pelo contrário, elas se complementam. E aí a gente tem a permissão, que a permissão ela pode ser também para empresas privadas ou pode também, às vezes, ser para pequenos empreendedores. E é algo mais simples, normalmente não requer investimento. Então, muitas vezes você tem, acho que o pessoal vai conseguir pensar no exemplo com tranquilidade, tem alguma instalação num parque que não está sendo utilizada. Então, lá no passado, construíram uma lanchonete, alguma coisa assim, que por algum motivo aquilo está parado. Aí você pode ter essa autorização para colocar uma pessoa lá do território, que opera a lanchonete local, para operar essa lanchonete. Ela não vai fazer um grande investimento, etc., mas vai dar um uso para aquilo e vai valorizando. Então, a gente tem esses três instrumentos mais clássicos, mas a gente tem também vários outros, tipo, parcerias com o terceiro setor, né, com ONGs para operarem também, tem várias modalidades. Enfim, tem bastante jeito de trazer mais parceiros para dentro para ajudar na conservação e na visitação. Legal demais. Eu gosto dessa ideia de você observar oportunidades no quintal da sua casa. Uhum. Isso trabalha ali a comunidade, né? Fomenta a visitação. Então, de repente, você está ali, você observou a oportunidade de colocar ali alguma coisa de uma lanchonete, enfim, algum tipo de serviço, né? Alguma atividade. Isso vai, de alguma certa maneira, contribuir para desenvolver a unidade de conservação, a comunidade, né? Geração de emprego e renda. E, enfim, é bom para o visitante, né? Acho que é um ganha-ganha-ganha. Todo mundo ganha, né? A ideia é essa mesmo, né? É. Tem algum case que você olha assim e você fala assim, bom, esse modelo aqui, claro, a gente falou de 3 grandes parques, né, que são conhecidos mundialmente falando, né? Iguaçu, Noronha e Tijuca, né? Mas tem algum que, olha, esse aqui é um modelo que o Rodrigo olha e fala, poxa, isso aqui é muito legal. Tem alguns. Vai lá, fala aí uns. Vou puxar 2, assim, que me vem na cabeça, né? O primeiro, parque que eu gosto muito, que eu sou fã, que é o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, lá no norte de Minas. Que eu consegui conhecer depois do Abeta Summit de Grão-Mogol. Aproveitei uns 2 dias na sequência e passei ali perto, lá no norte de Minas, perto de Januária. Que foi uma parceria com o Instituto Ecos, uma organização sem fins lucrativos, que eles ajudaram o ICMBio na implementação do parque como um todo. Então, cara, tem uma infraestrutura de primeiro mundo, assim, lá longe, num lugar que não tinham muitas atividades econômicas acontecendo, e hoje você tem uma visitação expressiva, se não me engano, está na faixa de uns 20 mil visitantes, enfim, ainda dá para... Enfim, tem parques muito mais visitados, mas para a região que não tinha nenhum visitante, você já tem agora uma série de pousadas, você já tem uma série de restaurantes, já tem uma série de condutores de visitante que vivem muito em função da visitação do parque, que foi viabilizada com essa parceria. É um parque incrível, assim, com pinturas rupestres, aquele relevo, aquela zona meio cerrado, meio caatinga, uma coisa muito bonita lá no norte de Minas. E tem um parque que eu gosto bastante também, que frequento bastante,
que fica mais perto de casa, que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Opa, esse aí é topzera Top, também. né? Uma maravilha o parque. O Peroçu não conheço, né? Mas tá na minha lista, mas Veadeiros já... Veadeiros... Então você sabe do que eu tô falando, Não, né? mas fala aí, desculpa, eu te cortei. Não, imagina, Não, imagina. fala aí dos Veadeiros. O Veadeiros tem tem uma concessionária, mas ao mesmo tempo você tem uma permissão acontecendo lá dentro também, você tem vários condutores de visitantes autorizados, tem camping, tem travessia. Recentemente não, já tem algum tempinho, junto com o pessoal do Caminho dos Veadeiros, foi inaugurado um ramal da trilha da travessia, que conecta o parque ao povoado da Capela, que ele fica do outro lado da Vila de São Jorge ali, onde não tinha visitação, né? Não estava inserido dentro do circuito. E aí, conectando essa trilha pelos caminhos antigos dos moradores, o pessoal conectou a visitação com esse povoado, que agora você já tem, está começando, mas está indo bem legal, assim, já tem algumas pessoas lá que estão oferecendo espaço para acampamento, estão oferecendo serviço de transporte, oferecendo almoço é uma delícia, cara. Imagina você chegar da trilha, depois de horas e horas do sol quente, comer um arrozinho com piqui, um franguinho caipira, cara, é muito bom. Mas tem vários outros casos no Brasil, né? Os que você comentou são muito icônicos, Itatiaia também é um parque muito icônico, super legal. Tem esse movimento acontecendo de uma forma bem interessante. Que bacana. Legal porque você comentou do Peruaçu, se eu não me engano, o Sérgio Espada, do Projeto Parques Nacionais, esteve aqui com a gente, se eu não me engano, no 5º ou 6º episódio. Eu fiz essa pergunta para ele, mas a pergunta foi um pouco diferente, né? Eu não sei se você respondeu se são os parques que você traz como modelo somente, ou se são os parques que você prefere, assim, que são seus queridinhos. Mas daqui a pouco você responde essa, já vi que não é. Mas eu perguntei para ele, né? Eu falei, qual que é o teu querido? Se eu não me engano, o Sérgio Espada falou do Peruaçu, Cavernas do Peruaçu. Ele falou que era o queridinho dele, né? Você deve ter seus queridinhos também, né? Ou não? Mas são esses? Esses dois, eles estão na lista de exemplo do trabalho, estão na lista de queridinhos também, né? E fala um que poucas pessoas conhecem, fala, meu, você é brasileiro, você precisa conhecer esse lugar aqui. Eu acho que o Parque Nacional do Catimbau, lá no interior do Pernambuco. Parque Nacional do Catimbau. Conta aí pra gente, onde que fica isso aí? É lindo, ele fica, acho que se eu não me engano, dá umas 3, 4 horas do Recife. Tá. É a divisa do sertão com a Agreste, assim. E é um parque maravilhoso, acho que é Arco Verde, passa uma série de cidadezinhas no caminho, todas muito, muito bonitinhas. E é um parque que é muito único, assim, Vini. Nunca tinha visto alguma coisa. Parece um cenário de filme, de fato é um cenário de filme. Alguns filmes já foram gravados lá. Que legal. Me fugiu o nome. O Árido Movie. Eu ia falar o Alto da Compadecida, alguma coisa. Você tinha pensado uma parada meio nordeste, assim? Lembra um pouquinho. Tá. Mas o Árido Movie com o Selton Mello, ele foi gravado lá. Eles vão pra lá de carro. Uma história muito doida, assim. E é um parque que tem umas formações rochosas que, cara, você olha para aquilo lá, você acha que veio de outro planeta, assim. É muito bonito. E aí você tem formações que formam as figuras, né? Você tem a pedra do cachorro, a pedra do elefante. Olha que aí você fica olhando, você não acha o cachorro, até que uma hora você, pum, aí tá lá o cachorro, de fato, assim. Que legal. É um lugar muito incrível, assim, muito incrível. Pouco visitado ainda, não tem muita... Tem alguma estrutura, mas, enfim, é um lugar que eu guardo ele com bastante carinho, assim. Parque Nacional do Catimbau. Catimbau. Aí, ó, você queria uma alternativa aí para suas férias diferente, você quer fugir da muvuca, vai para o Catimbau, né? Tem o aeroporto ali em Recife, conhecido como Recife, né? Dependendo da época do ano. Pega um transfer ali, rapidinho você está no Catimbau. Muito bom. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes que eu me esqueça, porque essa pergunta ela precisa passar aqui pelo Aventurando Cast, né? Nessa agenda de concessões, ou a tua experiência que você tem andado, né, por aí, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo todo, e daqui a pouco já vou perguntar sobre as suas andanças aí pela Patagônia e tal. A pergunta agora é sobre segurança.
O que você tem visto sobre segurança aqui no Brasil, nesses projetos que você passou, nos parques, né? O que você tem entendido? O que o mercado tem comunicado em relação à segurança? É uma cultura para eles, sim ou não? E em relação a outros países, conta para a gente um pouco sobre segurança. Boa, esse tema é importantíssimo. E eu acho que a gente, com esse movimento das concessões, a gente traz uma institucionalização mais forte para as atividades que elas acontecem dentro do parque. E isso traz também uma série de requerimentos mais fortes para a segurança. Então, a gente viu nos últimos anos, por exemplo, os primeiros SGS para parques nacionais no Brasil sendo feitos, né? Muitos, e, muitos feitos em conjunto com parceiros, com concessionárias, com outros parceiros no local. Então, isso vai trazendo esses exemplos e vai alimentando essa importância que é você ter a segurança como uma prioridade de fato, né? Porque qualquer atividade ao ar livre vai ter algum risco. E tendo um risco, a gente precisa pensar nessa segurança também. Então, acho que os protocolos que estão sendo feitos, os sistemas de gestão de segurança, a gente, nesse movimento de fortalecer a gestão, eles são parte fundamental também desse fortalecimento. Então, eu tenho visto, sim, essa agenda ganhando cada vez mais força, porque se a gente quer que mais pessoas visitem as unidades de conservação, quer fomentar tudo isso que a gente está falando, essa visitação ela precisa acontecer de uma forma segura, né? Não dá para a pessoa ir até um lugar e não voltar, né? Não faz parte da ideia. Então, pensar e cada vez mais exigir uma segurança, de fato, bem planejada e bem executada pelos prestadores de serviço é fundamental e é algo que eu pelo menos vejo sendo fortalecido. Não sei se já chegamos lá, mas eu tenho certeza que a gente está no movimento e eu acho que os exemplos que a gente tem, sempre os primeiros, né? Poxa, o primeiro SGS, a primeira tirolesa certificada, o primeiro não sei o quê, são coisas que a gente vai trazendo como algo que é uma referência. E daí depois, lá na frente, se alguém quer fazer algo parecido, fala, cara, mas já tem, né? Já tem um modelo, já tem um modelo, padrão. já né? tem um padrão. Então, vamos fazer também. E aí isso vai fortalecendo até que eu acho que a gente vai chegar no momento que vai ser o padrão de todo lugar, assim. Então, acho que essa agenda está cada vez mais forte também. Legal. Você viu isso lá fora também? Você voltou... Conta pra gente a questão da segurança lá fora e já aproveita e emenda na tua... Você ficou quantos dias na Patagônia? Eu fiquei uns 70 dias, mais ou menos. 70 dias. Entre ida e a vinda, né, de carro, atravessando a Argentina toda. Tinha bastante segurança lá, você viu? Tem casos e casos, né? Caso. É que a tua viagem foi como visitante Como mesmo. visitante, eu fui Você no foi CPF. Você foi no CPF, foi curtir. Fui curtir, trabalhando também, mas o trabalho não era lá, né? Lá era só o cenário dos trabalhos, um belíssimo cenário. Então o Starlink foi embora. É isso. Funcionou muito bem. Mas eu acho que são países, Vini, o Chile, a Argentina, né? E aí, falando com o olhar de quem visitou, não entrei na cozinha deles, né? Fiquei só no salão do restaurante. Eles têm alguns problemas parecidos com os nossos também e, portanto, alguns desafios parecidos também. Então, estou falando e lembrando aqui de algumas coisas, né? Algo que eu vi em muitos lugares era a frequência de rádio de emergência na sinalização do parque. Em vários lugares. Então, você entrava... Para quem carrega um radinho, tinha lá já as frequências, caso você precisasse pedir alguma emergência. Um sistema de controle de entrada e saída, alguns casos muito simples, né? O formulário que você preenche, leva um papelzinho, a hora que você termina o roteiro, você passa lá, dá abaixa, e se não tiver ninguém, você joga o seu papelzinho. Então, porque eles também passaram por algumas situações, o Chile, por exemplo, nessa temporada no Torres del Paine, eles tiveram uma situação em que você teve 5 pessoas que não voltaram da montanha. Sim. E isso, enfim, além da grande perda que é para os familiares, etc., para a visitação aquilo pesa, né? Muita gente acaba não indo. Então, eles revisitaram todo o protocolo de segurança que eles tinham, estão atualizando tudo isso. Então,
Acho que eles têm desafios parecidos com a gente também, mas é isso, falando da visão de quem que não entrou na cozinha, né? Não vi como as salsichas eram feitas. Em relação ao processo de concessão, lá está acontecendo também? Tá também. A gente está meio também parelho? Ou eles estão um pouco na frente, um pouco atrás? Eu acho que a gente tá meio parecido, assim, Tá. mas com algumas diferenças interessantes. Uma que eu pude notar um pouco é que no Brasil a gente tem, nesses projetos, quando eles são estruturados, não tem um objetivo arrecadatório. Então, a ideia não é levantar recurso para o governo. A ideia é levantar recursos para a unidade. Então, você tenta converter o máximo possível daquilo que é levantado e que pode ser pago pela empresa como investimentos para o próprio parque ou para o entorno e etc. O que é muito interessante, porque você cria um mecanismo de incentivo para o melhor serviço possível. Porque o cara que vai estar operando o restaurante, que vai estar operando vai ter o mirante, o estacionamento, ele também é obrigado a manter as trilhas que conectam todos esses lugares num padrão de qualidade muito alto. E aí você cria um incentivo para ele que ele vai querer manter isso num padrão alto de qualidade porque faz parte do todo. Então, isso retorna para ele, né? Isso retorna para ele também. Se ele simplesmente operasse o restaurante e pagasse todo o recurso de volta, aquilo ia cair no orçamento público, ia entrar dentro de uma outra agenda e não necessariamente ele ia retornar para aquela unidade de conservação específica. Pode retornar para outra, pode retornar, enfim, entra na lógica do orçamento público. Isso algo que foi desenvolvido aqui no Brasil que, dessa forma que a gente desenvolveu, eu não vi em nenhum outro lugar, assim. E que tem funcionado de uma forma muito positiva. No Brasil não tem nada parecido. Não, isso no Brasil. Ah, isso tá. No Brasil. Entendi. Isso, como a gente tem feito aqui, e que no começo não foi fácil de ser desenvolvido, mas acho que tem funcionado de uma forma muito bacana para todos, né? Você dá um pouco mais de trabalho, você bate um pouco mais de cabeça no começo, mas depois que aquilo começa a funcionar, é muito bom porque você tem os incentivos alinhados para o melhor serviço possível e que no final é melhor para todo mundo, né? Mas lá, por exemplo, eles têm desde parcerias muito grandes com hotéis e com grandes empresas atuando, até pequenas parcerias com a entidade local, foi criada localmente, que opera o camping. Então, você tem lugar que tem 2, 3 campings operados por uma associação local, que da vilazinha, da cidadezinha, e que as pessoas elas são contratadas para a temporada, passam 2, 3 semanas em cima da montanha, cuidando do camping, fazendo check-in das pessoas, fazendo manutenção dos banheiros secos, limpando uma coisa ou outra que precisa e depois desce. Então, você tem um hall de parcerias que é muito bacana, muito interessante, funcionando em vários lugares. Então, você tem parcerias, mesmo no parque, que recebe milhares e milhares de visitantes, que você tem que reservar com 9 meses de antecedência, até o parque que você vai encontrar 3, 4 pessoas na trilha. Mas quase todos esses parques, eles contam com algum tipo de parceiro, ajudando a operar aquilo. Isso pra gente, eu acho que é muito inspirador, assim, né? Pra gente começar, e isso já está acontecendo, mas pra gente cada vez mais olhar de como trazer mais parceiros para aquela solução, para aquele caso específico, né? Seja ele grande, seja ele pequeno. Então, acho que, não sei se alguém está na frente ou alguém está atrás, mas acho que a gente está do lado e se ajudando, né? E se retroalimentando, assim, de uma forma positiva. Muito bom. E foram quantos, ao longo desses 70 dias aí, quantas unidades de conservação você... Vixe é ótimo. Vixe. Foi um punhado. Foi um punhado. Deixa eu pensar, acho que... vou ter que fazer uma conta aqui, a gente vai gastar muito tempo. Poxa, que bom, mas que bom. O que é um bom sinal, né? Não, um excelente sinal. Aqui no Brasil também você não tem esse número. Quantas você já andou? Aqui na tua mini build tinha mais de 100, Tem mais né? de 100, tem que até atualizar. Tá. Eu tenho uma listinha, né? Tem uma listinha do Excel que eu vou atualizando e botando no mapa também, mas tá desatualizado. Você tem algum objetivo, assim, Porque tem o pessoal do Entre Parques, né? Eles fizeram todos. Fizeram todos. Inclusive, ficou o convite aqui. Eu já mandei umas mensagens para eles, mas
oficialmente aqui, ó, o pessoal do Entre Parques em breve aqui no Aventurando Cast. Convidados de peso. Conheceram todos os parques nacionais. Todos os parques. Muito massa. Eu não tenho muito esse objetivo, não, Vini. Tem um pessoal que tem, né? O colecionador de parques. Tem um amigo meu, o Júlio Itacarambi, lá de Brasília, do Caminho dos Veadeiros. Ele é um cara que se apresenta como um colecionador de parques, né? Olha que legal. Igual tem observador de aves, Sim. que o cara quer completar todas as aves, o Júlio quer completar todos os parques, né? E aí ele tem essa Os onda. nacionais. No mundo inteiro. Ele faz viagem que ele vai... É um cara legal pra vir pra cá também. De onde que ele é? De Goiás? Ele mora em Brasília, morou muito tempo em Alto Paraíso. Convida ele para vir para Aventura no Cast. Ó, Júlio, se você estiver assistindo aqui, já tá o convite aqui do Vini, mas a gente reforça. Aí, Julião, ó, quero ver você aqui, viu? Contar essas experiências pra gente, pô. Os viajantes, com certeza. O cara tá massa. Convidado. Então, ele tem essa onda. A onda do cara é colecionar parque. Eu não tenho muito, assim. Eu gosto de visitar e sempre priorizo, mas... por sorte, os números vão se acumulando. Assim, profissionalmente a gente vai trabalhando e vai... Eu tenho na minha família, assim, né? Eu, minha esposa e meus filhos, pelo menos uma unidade de conservação por ano. Ah, pelo boa. menos uma família, né? Família. Eu acabo indo mais, né? Mas é uma nova. Uma nova. Só para minha esposa... Você tá me assistindo aí, esposa? É uma nova, tá? Porque vai ser cobrado. Não vem repetir, não. E qual que foi a última? A última foi... agora você foi Jeri... Não. Agora eu preciso pegar aqui qual que foi a última. Não sei se foi Jericoacoara. Acho que foi Jericoacoara. Massa. Lugar incrível. Muito bom. É que eu vou para Jeri, ano passado eu fui para Jeri umas 4, 5 vezes. Eu estou conectando aqui, eu preciso ver se eu... Mas enfim. As coisas vão se misturando, Vão se misturando, é isso, né? O pessoal é o profissional, né? A gente teve também na região ali da Serra Gaúcha também, né? Tem o... Parados da Serra. Parados da Serra. São Joaquim também. São Joaquim eu não conheço. Não conhece? Poxa, eu preciso conhecer São Joaquim. Inclusive, o último lançamento aí do Parques Nacionais foi São Joaquim. São Joaquim. Pô, fantástico. Que documentário. Vale a pena, viu? Você não conhece a galera do Parques Nacionais, dá uma olhada aí nos materiais deles. Documentários incríveis, belíssimos. Lindo. E São Joaquim foi, se eu não me engano, o último deles. A gente até apoia, né, o trabalho deles. Massa, é muito legal. São incríveis. Eu sou fã também. A gente é fã também. Meu irmão, a gente está caminhando aqui para o final e passa rápido, eu te falei, né? Falei, passa bem rápido. Mas eu gosto de incentivar a questão dos pequenos negócios, né, que estão acontecendo aí em todo o território nacional. Se você pudesse dar uma dica para quem está começando a empreender, às vezes a pessoa já tem um negócio, mas às vezes não, tá ali na faculdade, tá estudando turismo ou fazendo alguma especialização em sustentabilidade. Que dica que você daria e qual o caminho que essa pessoa fala, esse é um caminho bacana? Boa. Talvez uma dica que você daria para você lá no começo. Lá no começo. Eu acho que a dica que eu daria é para aproveitar as oportunidades que a vida apresentar. Então, se tiver a oportunidade de fazer um trabalho voluntário, faça. Se tiver a oportunidade de estudar alguma outra coisa mais longe, vá. Mudar de cidade, ainda mais quando a pessoa é mais nova e tá nesse momento começando, às vezes terminando a faculdade, às vezes já acabou de terminar. Porque eu acho que sair da zona de conforto é algo que traz um benefício muito maior do que o que a gente consegue tangenciar logo no começo, né? Então, vai lá para o interior de não sei onde, ficar um mês, se você tiver a oportunidade, como um voluntário, ajudando num projeto de conservação. Isso traz uma bagagem incrível que vai muito além de botar só no currículo a frase voluntariado, tal. Então, acho que aproveitar essas oportunidades que a vida dá, elas são muito boas. E aí, falando de trabalho, mas não de trabalho também, né? Se tiver a oportunidade de viajar, de fazer alguma coisa diferente, acho que isso tudo vai trazendo pra gente um repertório, assim, que na hora a gente não entende como que aquilo é tão positivo, mas depois lá na frente você vê como que muitas das coisas que você... da forma como você aborda problemas ou dificuldades, foram muito inspirados na base dessas experiências, né? Eu tenho, para mim,
uma viagem que eu fiz de bicicleta, de Curitiba até Montevidéu, no Uruguai. Eu tinha 18 anos. Que tranquilo, hein? Tranquilo. Minha mãe, tadinha, não achou tranquilo, não. Mas, cara, é uma coisa que... Você foi sozinho? Eu fui com um amigo até Florianópolis. Aí ele falou, Aí valeu. a mãe dele falou, chega. Aí eu continuei. E... Enfim, moleque, né? Tudo é festa e pá. Mas aquilo... Eu vejo reflexos em mim até hoje. Que legal. Dessa experiência, né? Então, porque eu tive essa oportunidade e fui. Então, acho que esse conselho que eu daria... Não tenho tanto cabelo branco assim para dar conselho, Opa. mas se eu puder... Você também não. Não, eu tenho bastante. Bom, muito legal essa ideia da bicicleta. Aí, se você tiver de bobeira aí, ó, compra uma bicicleta. Tem que planejar. Você planejou, né? Você não foi na tora assim, não, né? Planejei. Podia ter planejado um pouquinho mais. Conta um perrengue, vai só pra gente terminar, vai. Eu nunca tinha trocado um pneu de bicicleta, né? Puxa vida, Antes cara. de sair, na véspera, eu tava no YouTube vendo um vídeo assim de como trocar. Aí, a primeira vez que Você tava deitado e falou, cara, se estourar um pneu, como que eu tenho que troco? trocar. Eu tinha as ferramentas, mas não sabia usar. Ai, cara. Aí eu aprendi. Eu admito que eu até torci pra furar o pneu pra eu testar. Claro, né? Aí o dia que furou, parei, encostei lá, demorei um tempão. Acho que funcionou, assim, consegui chegar até outro lugar. Outro dia de manhã, o pneu murcho. Falei, não consertei direito, vou ter que arrumar. Eu acho que eu não aprendi a viagem toda, porque teve uma vez que o meu pneu furou 5 vezes no mesmo dia. 5 vezes, chegando perto de Candelária, no Rio Grande do Sul. O sol já se pondo lá, era verão, né? Então já era umas 8, não tinha horário de verão também, já era tarde. Aí furou a 6ª vez, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui sem sinal, sem nada? Aí, por sorte, passou um rapaz do lado, assim, que morava na cidade, pedalando também, uma mountain bike, todo equipado. Eu falei, cara, o que aconteceu? Eu falei, furou meu pneu. Deixa que eu arrumo. Botou uma câmera nova, trocou tudo. Onde você vai? Ah, fica lá em casa com os meus pais e tal. Fui pra lá, me deram janta, me deram uma cama pra dormir, me deram café da manhã no dia seguinte. O cara fez uma revisão na minha bike, outro dia eu tava tinindo, assim. Olha que legal, que legal. Isso acontecia direto, assim, né? Que massa, o pessoal sempre massa. foi muito receptivo, então... Foi muito bacana, muito bacana. Que legal, Rodrigão. Cara, muito bom conversar aqui contigo. Eu fico muito feliz, né, de ver a tua trajetória. Eu conheci você em 2020, né? Você falou da pandemia. Foram alguns encontros pela Beta e a Beta Summit, enfim, a gente se conheceu então em 2020, provavelmente 19, 20. E a gente está aí há 6 anos que a gente se conhece e vê o quanto que você cresceu, né, profissionalmente, pessoalmente falando também, ver as suas experiências e saber que você ainda tem bastante lenha para queimar e para inspirar e continuar trazendo assim esse benefício para o mercado, né? Porque esse mercado é feito de vários profissionais, né? E você como consultor hoje, né, tem feito esse trabalho. Eu queria que você deixasse o recado final, né, para a nossa audiência e também na sequência já falasse as tuas mídias sociais, enfim, como que eventualmente as pessoas podem te encontrar, te seguir, que é uma consultoria sua, enfim, né? Boa, obrigado. Poxa, eu gostei muito do papo também, Vini. Acho que a gente, se deixasse, falava muito mais aqui, o pessoal já está cortando a gente. Mas... A galera lá, clac. Para mim é um prazer enorme estar aqui, poder conversar um pouquinho, aprender bastante. Então, fico muito, muito feliz, muito honrado pelo convite, de verdade mesmo. Acho que a gente, eu, você, várias das pessoas que a gente conhece em comum, trabalha e é amigo, acho que a gente faz parte de um movimento muito amplo e muito, ao mesmo tempo que muito heterogêneo, muito trabalhando com um propósito fundamental para o país e para o futuro, para as futuras gerações também, que é da gente conseguir trazer uma possibilidade de experiências incríveis e fantásticas na natureza para as pessoas, né? Então, isso não é feito por uma pessoa só, não é feito por uma especialidade só, é feito a muitas e muitas mãos. E eu acho que eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse movimento e de
ter pessoas ao meu lado, né, nessas fileiras como você e como vários dos nossos amigos também. Então, agradeço demais o convite, fico muito honrado de ter participado. Minhas redes sociais não são muito ativas, mas, enfim, quem quiser dar uma olhada lá é Rod Góes, R-O-D, Góes, o meu sobrenome, no Instagram. TikTok eu não tenho, acho que as outras tudo certo. não Eu tenho. tô no mesmo time. Tá no mesmo time, só no Instagram, é a nossa geração. Mas aí pode, quem quiser trocar alguma ideia, falar comigo, é só mandar uma mensagem lá e a gente conversa. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse 29º Aventurando Cast, que é o podcast da MSV Adventure. Então, se você não conhecia esse canal, aproveite, se inscreva, compartilhe com a comunidade local, deixe aí os seus comentários também. Muito obrigado, Rodrigão. Valeu, Até a Vini. próxima. Até. Gente, galera, aquele abraço. Viva a vida ao ar livre com segurança. Valeu. Tchau, tchau, tchau.